Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar como Daniel LaRusso conseguiu o respeito de Johnny Lawrence na parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai. Não podemos esquecer que Johnny e Daniel vinham tentando trabalhar juntos desde a quarta temporada, no entanto eles não tiveram muito sucesso. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. A rivalidade de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso começou em 1984, quando o jovem Daniel LaRusso se interessou pela ex-namorada do Rei Cobra. Não podemos esquecer que o primeiro Karate Kid fez de tudo para que o Johnny parecesse um babaca, e somente o Barney entendeu o verdadeiro Karate Kid. Cobra Kai nos deu a chance de entender melhor a história contando a versão de Johnny Lawrence, e nos mostrou uma história em que o Daniel realmente parecia o vilão de Karate Kid. Não podemos esquecer que nas primeiras temporadas o Daniel foi muito chato com essa história de Miyagi-Do e Senhor Miyagi o tempo todo. Muitos diziam: você é fanboy do Johnny, mas o Daniel realmente estava pegando muito no pé do Johnny, que estava tentando fazer uma nova versão do Cobra Kai. No entanto, o Daniel não pagou para ver e a todo momento estava atacando o Johnny. Já falei em muitos vídeos que o Daniel tem uma boa parcela de responsabilidade daquela briga que aconteceu na escola na segunda temporada. Como já disse, o Daniel pegou muito no pé do Johnny, até mesmo quando ele não estava errado. E isso fez com que o Johnny oscilasse entre o antigo Johnny de 1984 e o Johnny atual, que estava tentando fazer a coisa certa. Com isso, o Johnny passou informações confusas para seus alunos. Ou era acerte primeiro e sem compaixão, ou acerte primeiro e com alguma compaixão. Para piorar, por um mal entendido, o Daniel expulsou o menino Kim do dojo e também da sua vida. E um Rob totalmente confuso, que não conseguia controlar sua própria raiva, acabou causando o acidente do Miguel. Sabemos que desde o início Johnny e Daniel tinham os mesmos interesses. Eles queriam ajudar os seus alunos da sua própria maneira. Daniel muitas vezes confundiu os ensinamentos do Senhor Miyagi. Não podemos esquecer que o Senhor Miyagi falou para ele em 1984 que não existia aluno ruim, existia professor ruim. Mas a primeira coisa que o Daniel disse para a Samantha na primeira temporada foi para ela ficar longe de qualquer um que fizesse aula no Cobra Kai. Assim, o Daniel ignorou os ensinamentos do seu velho sensei. Ele deveria no mínimo ter dado alguma chance para os alunos do Cobra Kai, sendo que todos eles eram exatamente o que o Daniel foi em 1984. Eles eram nerds oprimidos. O Daniel também só lembrava do que o Cobra Kai fez para ele em 1984 e 1985. Mas em nenhum momento ele se perguntou se o Johnny tinha mudado e se ele realmente queria fazer a coisa certa. Mas vamos supor que o Daniel realmente estivesse certo e o Johnny ainda fosse um babaca que estaria incentivando a violência. Mesmo assim, o Daniel ainda não poderia ter esquecido que não existem alunos ruins e sim professores ruins. É até besteira falar disso, mas se o Daniel tivesse entendido isso desde a primeira temporada, provavelmente o Kwon não tivesse perdido a sua vida na sexta temporada. Nas primeiras temporadas já ficou bem claro que o Daniel estava percebendo que o Johnny tinha mudado. No entanto, ele só conseguiu entender isso na terceira temporada, quando a Ali falou que existiam 3 versões da história: a versão do Johnny, a versão do Daniel e a verdade. Ou seja, cada um estava tentando defender a sua própria versão da história sem se preocupar com o lado do outro. Johnny e Daniel LaRusso podiam discordar em muitas coisas, mas eles tinham um interesse em comum, que era ajudar as crianças, e por isso eles decidiram que eles tinham que deter John Kreese, e foi aí que iniciou a primeira tentativa de fusão. No entanto, os métodos mais agressivos do Johnny e a calmaria do Daniel, que na verdade era uma agressividade disfarçada, fez com que a primeira tentativa de fusão fosse por água abaixo. Mais uma vez, o Daniel tem uma parcela a mais de culpa nessa fusão não ter dado certo, porque ele queria tirar o Johnny do treinamento. Depois que o Terry Silver reapareceu, o Daniel pirou e acreditou que só o Miyagi-Do poderia ajudar. Mas nós sabemos que só o Miyagi-Do seria derrotado naquele torneio. Isso porque o nosso menino Kim, que foi chutado na segunda temporada, se vingou e ensinou as técnicas do Karate Miyagi-Do para os alunos do Cobra Kai, que estavam praticamente vencendo todas as lutas contra o estilo Miyagi-Do.
O Daniel sabia que ele não poderia continuar só na defensiva e ele aceitou que o que o Johnny ensinava também era bom. E juntos eles ainda quase conseguiram vencer o torneio regional de karatê, no entanto a Samantha foi prejudicada pela arbitragem. A sexta temporada de Cobra Kai veio para negar a quinta temporada, em que Johnny e Daniel tinham feito as pazes e o dojo andava em harmonia. Antigas rivalidades retornaram e Johnny e Daniel não estavam mais em harmonia. Não podemos esquecer que no primeiro capítulo da sexta temporada, o Johnny estava determinado a fazer com que o Presa de Águia fosse para o mundo. Johnny até mesmo desrespeitou o Daniel quando disse que as pessoas poderiam escolher se eles iam treinar com um sensei de verdade ou um vendedor de carros. Ou seja, para o Johnny, o Daniel nem era um sensei de verdade. Mas como foi que depois de tudo que aconteceu no Sekai Taikai, o Johnny chamou o Daniel para ser o seu sensei e no final passou a dividir tudo com ele mais uma vez? Não podemos esquecer que no último capítulo o Johnny falou para seus alunos que eles iriam aprender Karate Miyagi-Do com um dos melhores senseis do mundo. Ele não falou um vendedor de carro. Isso aconteceu depois que o Johnny entendeu a importância de Daniel Larusso para os seus alunos. Ele decidiu que ele iria realmente abraçar o Miyagi-Do. No entanto, as coisas não caminharam bem no Sekai Taikai depois da lesão do Rob. A Samantha não quis mais lutar. Por isso, o Johnny teve que reassumir o Cobra Kai para dar alguma chance a Tori e Miguel de vencerem a competição. Mas é aí que a melhor versão do Daniel apareceu. O Daniel apoiou a Samantha na sua decisão de não lutar e falou para o Johnny que ele deveria ficar com o bom do que seu sensei ensinou. Daniel admitiu que o estilo Cobra Kai sempre vai existir e que por mais que ele não acredite nele, ele acredita no Johnny e que o Johnny pode transformar esse estilo, fazendo do seu Cobra Kai o melhor do mundo. A partir daí, o Daniel passou a respeitar o Johnny como um igual e não tratá-lo como um subordinado como antes, em que o Karate Miyagi-Do era sempre o melhor estilo. Ao respeitar o Johnny como um igual, o Daniel conseguiu o respeito dele, fazendo com que ele chamasse o Daniel para ser o seu sensei. E assim, os dois conseguiram vencer o Sekai Taikai com o Cobra Kai. Daniel mostrou o quanto ele estava respeitando o Cobra Kai naquele momento quando ele perguntou para o Johnny qual era o seu dojo, mostrando que a derrota não existia naquele dojo e o medo também não existia. Mas como já falei, Cobra Kai foi sempre sobre equilíbrio. O equilíbrio entre os dois estilos foi o que venceu o Sekai Taikai, já que o Johnny venceu usando uma lição do Miyagi-Do. Vou ser sincero que essa versão do Daniel da parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai foi a melhor versão do personagem possível. Mas você concorda com isso? Já deixa aí nos comentários. Cobra Kai conseguiu perfeitamente levar a história de Daniel Larusso a um final satisfatório. No entanto, a série da Netflix ignorou completamente o fato de que sua história continuaria em um novo filme de Karate Kid. Cobra Kai foi o primeiro spin-off a retornar ao personagem de Daniel após a popular trilogia de filmes dos anos 80. No entanto, aqui o Karate Kid original já não era mais o protagonista porque Johnny Lawrence assumiu esse papel. Ainda assim, o arco de Daniel foi transferido de Karate Kid para Cobra Kai, e a temporada final da série deu a ele uma resolução comovente e impactantemente adequada. Daniel Larusso e Johnny Lawrence eram os rivais originais de Karate Kid, e Cobra Kai girava muito em torno de seu relacionamento contínuo. No entanto, Daniel também teve muito desenvolvimento pessoal na série spin-off. Entre a primeira e a sexta temporada, a perspectiva em preto e branco de Daniel sobre moralidade que se desenvolveu em sua adolescência passou por uma evolução significativa. Ele consertou suas diferenças não apenas com Johnny Lawrence, mas também com Shozen Toguchi e Mike Barnes. Essa evolução resultou na conclusão perfeita para a história de Daniel na sexta temporada de Cobra Kai, um final poético e estereotipado. A saída do Miyagi-Do do Sekai Taikai encerrou a impressionante corrida de azarão de Daniel Larusso. Nessa sexta temporada de Cobra Kai, Daniel e Johnny se uniram sob a bandeira do Miyagi-Do para competir no Sekai Taikai. Este dojo era o azarão do torneio global, assim como Daniel era o azarão em todos os filmes de Karate Kid. O fato de que essa franquia frequentemente vê o azarão sair por cima implicava que o Miyagi-Do venceria tudo no final.
original. Mas a parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai surpreendeu todo mundo na última hora, ou pelo menos deveria surpreender se os senhores dos vazamentos tivessem permitido. Daniel tirou o Miyagi-Do da competição e apoiou o retorno de Johnny Lawrence ao Cobra Kai. Quando o locutor do Sekai Taikai revelou que o Miyagi-Do havia renunciado, ele disse que era o fim da impressionante corrida do azarão. Essa fala foi profundamente significativa, já que a palavra azarão é essencialmente sinônimo de Daniel LaRusso na franquia Karate Kid. Por meio das palavras do Gunter, Cobra Kai estava sutilmente dizendo ao público que era o fim da corrida do azarão de 40 anos de Daniel LaRusso. Claro, isso não foi por derrota e perda, mas pela aceitação graciosa de Daniel que não era mais sua vez de brilhar. Ele estava passando a tocha para Johnny Lawrence. A renúncia de Daniel LaRusso foi a simbólica passagem do papel de herói para o Johnny. Parte do que tornou Cobra Kai tão divertido é a maneira como a série brinca com os tropos de personagem e a história de Karate Kid. Na primeira temporada, Johnny ironicamente assumiu o papel original do Sr. Miyagi, servindo como o velho sábio sensei para o personagem oprimido. Era como se o Johnny fosse o Sr. Miyagi e o Miguel o Daniel LaRusso da nova geração. A série spin-off da Netflix continuou a cutucar a fórmula de Karate Kid até a sexta temporada, mas o Sekai Taikai significou uma mudança de papéis. A grande luta de Johnny Lawrence com o Sensei Wolf significou que ele estava entrando no papel do oprimido. Ele era essencialmente o novo Daniel LaRusso. Claro, Johnny só poderia assumir o papel de azarão com a bênção de seu antecessor. Ao renunciar, Daniel passou a tocha para Johnny, permitindo que ele se tornasse o herói estereotipado da história de Cobra Kai. Daniel então assumiu o papel de sensei, mudando ainda mais aqueles slots de arquetipo tradicionais de Karate Kid. É uma narrativa genial e a maneira perfeita de encerrar o arco do personagem que começou em 1984. Poderíamos sair desse personagem satisfeitos para sempre. No entanto, Cobra Kai ignorou o fato de que há mais Karate Kid por vir. O final de Cobra Kai de Daniel é um problema para sua história em Karate Kid Lendas. O final perfeito de Daniel não é realmente o fim. É difícil imaginar um final melhor para o arco de Karate Kid de Daniel. Mas esse personagem já está sendo revivido. Apenas alguns meses após o fim da sexta temporada de Cobra Kai, o filme Karate Kid Lendas chegará aos cinemas. Este filme verá Daniel LaRusso se juntar ao personagem de Jack Chan de Karate Kid de 2010, que é o Sr. Han. Eles juntos vão ensinar um novo aluno azarão. Após o sucesso de Cobra Kai, é certamente emocionante saber que obteremos mais dessa franquia. No entanto, após um final tão satisfatório para o personagem de Ralph Macchio, parece um pouco desconexo que ele esteja de volta ao jogo tão cedo. Cobra Kai nos mostrou um felizes para sempre para Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, que comandarão seus dojos de forma independente enquanto apoiam um ao outro e seus alunos. Não havia nenhuma pista do que viria a seguir para Daniel, e isso porque Karate Kid Lendas é totalmente independente de Cobra Kai. Macchio faz parte de ambos os projetos, mas os escritores e criadores não têm nada a ver um com o outro. No final das contas, era melhor que Cobra Kai ignorasse completamente a existência do novo filme de Karate Kid, já que o arco de Daniel precisava de uma resolução satisfatória. Ainda assim, será um grande desafio para Karate Kid Lendas fazer um trabalho tão bom. É quase certeza que muitas coisas não vão bater, assim como aconteceu com Karate Kid Parte 4 em relação aos 3 primeiros filmes de Karate Kid. Não podemos esquecer que Cobra Kai corrigiu vários erros de Karate Kid, inclusive o nome do Sr. Miyagi. Muitos já se perguntam por que o Miyagi-Do de Cobra Kai é diferente do que nós vamos ver em Karate Kid Lendas. Será que depois de Cobra Kai o Daniel decidiu voltar à cor original do dojo? O que nós vimos no trailer é exatamente a cor original do dojo antes que o Sr. Miyagi pedisse para que o Daniel pintasse. O Daniel manteve da mesma cor até o final de Cobra Kai. No entanto, o que nós vimos no trailer de Karate Kid Lendas é exatamente a cor original, como já foi dito. Outra coisa é que esse trailer casava mais com aquele final que Cobra Kai pretendia para o Daniel no início da sexta temporada, quando ele falou que iria se aposentar depois do Sekai Taikai.
Porque o que eu entendi é que ali nós íamos ver um Daniel solitário e distante de seus alunos. Mas sinceramente eu prefiro que eles não tenham embarcado nessa viagem. Afinal de contas, o final do Daniel foi muito satisfatório, como já foi dito. Minha opinião é que, independente do Daniel ter passado o bastão ou não para o Johnny, ele agiu exatamente como o seu sensei queria que ele agisse nos anos 80. E mesmo após a morte, o Miyagi falou pro Daniel: ganhar ou perder não importa, e que ele não tinha mais que lutar. Não podemos esquecer que o karatê do Miyagi-Do é usado para defender a honra e a vida. Se o karatê usado com o propósito certo, o karatê significa alguma coisa. Caso contrário, o karatê não significa nada. Mas você acha que o Daniel acertou em retirar o Miyagi-Do do Sekai Taikai? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.